Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Leonardo Cabral. Meu nome é Natasha Hart. Esse é o HC Podcast. E hoje temos a presença de uma pessoa muito especial. Ele é lá do Brasil, ele trabalha com tráfego pago e inteligência comercial para advogados. Com vocês, Rafael Lucena. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Nada, eu que agradeço demais. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Esse projeto muito bacana. E vamos lá, né? Rafael, obrigado aí pela tua presença aqui. Obrigado pelo tempinho que você desperdiçou aí para estar com a gente. Porque a gente sabe que a vida é corrida, ainda mais para quem trabalha com o que você está trabalhando. Explica um pouquinho mais aí do que é esse teu trabalho, como é que funciona, e para que a gente possa aqui, tanto para os nossos ouvintes e espectadores, para também os nossos clientes, né? Porque você vai tratar com os clientes também. É verdade, né? Na verdade, a gente está aqui numa mesa onde todo mundo está no mesmo ciclo profissional, né? Então, Léo, obrigado pelo convite também, né, Natasha? Mais uma vez eu reforço. É sempre bom estar com pessoas, num rol de pessoas que tá com vontade de crescer, que tem vontade de crescer no mercado. E basicamente esse é o meu papel, é conectar o advogado com potenciais clientes que querem resolver seus problemas, né? Então o advogado resolve o dele e a pessoa também resolve o dele. Então, basicamente, a gente implementa ali um sistema, uma inteligência comercial para o advogado, para o escritório, né? E o que implementa nesse sistema? A gente trabalha com inteligência artificial, que é um mercado muito agressivo que está hoje, e a gente consegue, de fato, ali automatizar atendimento, gestão, relacionamento com o cliente, e também facilitar a vida do escritório, né? Na sua parte. E também naquela parte de captação de leads, né? De pessoas. Então, a gente trabalha diretamente no faturamento dos escritórios. Uma coisa que me chama a atenção é esse boom, né? Esse crescimento de inteligência artificial. Eu não gosto muito de quando eu ligo para algum lugar, o robô é que fala comigo. Uma gravação ou alguma coisa assim. Explica como é que como você... é que trabalha? Como é que seria? Boa pergunta. E a resposta é unânime para todo mundo, né? É porque assim, como tudo na vida, ele evolui. E então, há uns 2 anos aí atrás, estava na era do chatbot. O que é chatbot? É aquele robozinho que as pessoas usavam ali nos sites, né, para poder receber os leads das clientes e tratar. E aí a pessoa ia lá, já é cliente da casa, aí digite 1, se não é, digite 2. Então isso acabou acarretando esses posicionamentos, né, essa fragilidade no atendimento, de que, pronto, acabou parando de transmitir uma credibilidade em alguns momentos para alguns escritórios. E dito isso, o mercado foi evoluindo. E hoje não existe mais chatbots, hoje existe agentes humanizados. E aí a gente não trabalha com chatbot, a gente trabalha com agente humanizado. E é bizarro, Léo, que o agente humanizado, a gente, por exemplo, eu consigo clonar a sua voz. Então ele é literalmente humanizado. E aí você pergunta, como é que funciona isso na prática? A gente consegue integrar, por exemplo, com a OpenAI da ChatGPT, com a Grok, com a Gemini, com os principais as principais hospedagens, vamos dizer assim, das inteligências artificiais. Isso dá um poder maior para a inteligência ser mais humanizada possível, além de que nós conseguimos educar ela. E outra que ela também se educa por si só. Então, imagina que ela está no atendimento, ali no escritório, por exemplo, recebe um cliente e ela vai atendendo. Conforme for atendendo, ela vai ficando inteligente com aquele atendimento. Ela vai sendo treinada. E ela vai sendo treinada automaticamente. Então, ela atende você, por exemplo, a que a gente implementa, que é o Max, a gente apelidou como Max, ele, por exemplo, ele consegue escutar áudio, ele consegue mandar áudio, Transcrever. ele consegue transcrever a mensagem, ele consegue, por exemplo, ler documentos, ele consegue, por exemplo, se o cliente mandar para você lá, você pedir, solicitar lá o documento, um passaporte, ele consegue simplesmente reconhecer que é um passaporte e anexar, por exemplo, para o advogado. Então, assim, são coisas que a gente vem estudando, vem acompanhando o mercado da tecnologia para simplesmente facilitar. Então, isso está em alta, não tem na Europa ainda, por exemplo, Portugal, uma solução desse nível, e a gente está realmente querendo quebrar barreiras para também, claro, se tornar referência e poder facilitar a vida de vocês. E isso também faz com que o cliente não fique muito tempo à espera de uma resposta, né? E acabe procurando um outro profissional para tratar daquele caso, porque ele está com aquela urgência, né? Então, se ele for prontamente atendido,
já, assim, a chance de conversão, né, desse lead, me corrija se Tá tiver, certíssimo, é isso mesmo. mas eu acho que para quem tem uma empresa, né, e precisa fazer algum atendimento ao público, né, nessa questão de WhatsApp ou alguma coisa assim, eu acho que é uma resposta imediata, não é? Seria isso? Justamente. Qual a grande charada, qual o grande segredo do negócio? Eu sempre falo e sempre vou falar que pessoas, eles se relacionam com pessoas. E o que acontece? Quando o Rafael, enquanto cliente, procura a Natasha para resolver uma solução, se ele está te procurando é porque ele tem uma demanda, ele tá precisando do serviço. Se a Natasha, por alguma eventualidade, não responde no ato, ou passa 30, uma hora, e aí não é um problema, porque a Natasha também tem outros afazeres, outros clientes, e está tudo certo com isso. Mas isso acaba sendo um problema justamente no que você falou, Natasha, do tempo de resposta. Então, se o Rafael e da urgência. Então, o Rafael tem um nível de urgência que está entrando em contato contigo hoje e você não me responde, automaticamente eu vou procurar outro profissional. E isso é natural. E profissional não falta. E profissional não falta no mercado. Nessa área não falta profissional. Então, é por isso que a inteligência artificial ela entrou no mercado para facilitar. Ela não substitui o ser humano, ela não vai substituir nunca, mas ela facilita o processo. Então, por exemplo, um atendimento que demorava 1 hora, aí ela consegue atender em 2 segundos, 3 segundos. E a quantidade também, é bom salientar sobre isso. Que enquanto, por exemplo, o escritório de vocês tem a capacidade humana de atender, sei lá, 100 pessoas por mês, aí ela consegue atender infinitamente, porque ela é um robô, ela não cansa. Então, por exemplo, o escritório ele tem limitações. De horário. Ele não trabalha, né, depois das 7, por exemplo, ele não trabalha nos finais de semana. Imagina o Rafael procurando a Natasha no sábado. Tá tudo certo, a Natasha é um ser humano, ela precisa de tirar folga, e tá certíssima. Mas um sábado, para uma pessoa que é um imigrante que está precisando resolver um problema, ele precisa de alguém É o ali. tempo livre dele. É o tempo livre dele. Então ele não tem tempo ruim. Só que aí isso já se torna um problema, porque a Natasha também acaba, por outro lado, perdendo a oportunidade. E aí, quando você tem uma máquina rodando 24 horas/7 vezes por semana, isso acaba se tornando um impacto direto no financeiro, né? Mas aí, nesse caso, vamos dizer que no fim de semana o escritório está fechado, a IA respondeu um possível cliente, um interessado. E essa IA vai fazer o quê? Ela vai agendar um atendimento? Ela vai. O que que é, qual é o tipo de serviço, vamos dizer assim, para a gente que quer contratar um serviço desse, o que que ela vai oferecer? Ela vai dizer, aguarde um retorno, e aí só vai responder na segunda-feira? Ou ela vai já de pronto fazer um agendamento, ou dar dados de pagamento para uma consulta? Ou o que que ela faria? Justamente. Basicamente, a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V no atendimento humano, só que com a inteligência artificial. Então, todos esses pontos que você fez, ela faz. Então, por exemplo, a gente consegue educar ela, e como a gente falou, ela vai se educando por si só no decorrer do tempo, dos atendimentos, mas basicamente ela se torna uma secretária, ela qualifica a lead, ela pré-qualifica, ela vê se tem viabilidade jurídica, né? E ela joga ali um link, por exemplo, para fazer um agendamento e um pagamento da pré-consulta, certo? Depois, isso é a primeira fase. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu a pós-consulta, que é o que vocês já fazem hoje. Por exemplo, o advogado... Como é que está meu processo? Como é que está tudo isso? Então, a gente consegue linkar o processo do cliente dentro da nossa estrutura, de forma que a IA consegue também fazer isso. Então, o Rafael entra com a Natasha, como é que está meu processo de visto aqui, meu visto de estudante? A IA simplesmente vai lá averiguar os documentos, vai dizer, olha, Rafael, seu processo está em andamento X e vai estar com a audiência marcada para tal data. Então, todo esse processo, e aí a gente consegue entender essa necessidade de acordo com cada escritório. E aí, porque o que acontece hoje? Muitos escritórios precisam apenas da parte de atendimento, porque tem um fluxo alto de demanda. E aí a secretária já é suficiente. Porque imagina comigo, hoje muitas vezes vocês pagam um valor um pouco alto ali para um funcionário, de repente, trabalhar. E aí ela consegue fazer isso por 10 pessoas, por exemplo. E você vai ter um custo reduzido para fazer esse atendimento multiplicado. Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, por consequência, o faturamento aumenta mais e o custo lá embaixo. Então, assim, é basicamente você ter um assessor ali trabalhando contigo, que você não vai pagar 13º, abono natalino, nem férias, ele vai trabalhar contigo 24 vezes por semana, 24/7 por semana, sem reclamar, sem chorar e em qualquer horário. Mas a pessoa consegue saber, consegue identificar que está falando com uma IA, por exemplo?
Então, hoje a gente consegue, por exemplo, como eu falei, a gente consegue usar a própria voz do profissional, se ele quiser. Se ele não quiser, tem vozes humanas que nós utilizamos também para o atendimento por áudio, por exemplo, né? E outra coisa é você ver na prática. A gente consegue deixar ela tão humana que a pessoa realmente não consegue identificar. Porque o atendimento, tipo, ela vai falar: olá, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao escritório da Rádio Cabral. O que a gente pode te ajudar? Como é que é seu nome? Então ela vai atender com uma simpatia, com... Isso é diferente do chatbot. O chatbot é aquela coisa robotizada. Então por isso que tem esse diferencial do chat humanizado e o chatbot. Mas tem também aquelas fases de que clique 1 para isso, clique Não, 2 para aquilo. não, justamente isso que é o chatbot que faz. Por quê? Porque a IA ela já é treinada para isso. Ela sabe o momento certo de perguntar o seu nome, ela sabe o momento certo de pedir um documento, de entender o negócio. Por exemplo, eu posso simplesmente falar: olha, tudo bem, eu quero avançar com a consulta. E aí a IA fala: então, beleza, então olha, eu vou ver aqui no nosso calendário e a gente tem disponibilidade para X horas. E ele vai dizer, ela vai vincular o seu calendário. Isso que eu ia perguntar, ela integra com alguma plataforma de agendamento? Isso. A IA, o sistema que nós implementamos, né, que chama ADV Max, ele é um sistema completo. Ele não é só IA, a IA é uma parte do processo. Nós temos um sistema, que é um CRM, onde todo esse processo ele começa lá na ponta e ele vai dar continuidade dentro do CRM. Então a lead foi atendida, ela entra dentro do CRM como oportunidade e aí você vai gerindo isso. E aí você pode colocar o valor da oportunidade, você pode automatizar isso, o fluxo de follow-up. O lead entrou em contato. Léo, eu quero falar com você. Aí você, opa, tudo bem, eu estou aqui à disposição. O que você precisa? O cliente some, acontece muito. E aí você vai ter que estar mandando mensagem, às vezes você não tem tempo, você esquece, o cliente foi embora. Ou vai subindo várias mensagens? Vai subindo as mensagens, e aí ela consegue, na mesma hora, aí você pode automatizar isso, tipo, para 30 minutos, 5 minutos, 1 hora, fazer esse follow-up automático. Ela vai simplesmente, opa, Rafael, tudo bem? A gente abriu aqui uma conversa, enfim, e o que aconteceu, tal. E ele vai fazer um follow-up automático e vai reativar aqueles contatos. Então, para você ter noção, a gente tem um dado aqui na nossa base de contatos, que boa parte dos clientes que a gente gera demanda, por exemplo, peca muito nessa parte do follow-up, porque acaba fazendo isso, né? Ficando as mensagenzinhas lá embaixo e um fluxo de cliente todos os dias. Só que quando a gente começa a ativar esses contatos que estão adormecidos, você consegue também ter conversão. Imagina você ter 50 leads que você não atendeu, Léo. Foram 50 oportunidades que você deixou para o lado. E jogou fora. Agora, se você consegue atender ela e você converter ali, sei lá, 1%, 5 leads, é 5 contratos. 5 contratos já é um faturamento excelente. Então, assim, você está jogando muito dinheiro fora por não estar implementando um sistema de follow-up simplesmente. O dinheiro está ficando em cima da mesa. O dinheiro está ficando em cima da mesa, literalmente. Então, essa aí, ela consegue, de fato, solucionar tudo isso. Além também daquela parte que você falou, que faz parte da pós-consulta, que ela consegue enviar contrato, ela consegue mandar para assinatura digital, ela consegue fazer toda essa parte de operação, enviar contrato. Então, tudo isso a gente consegue... Porque, assim, o que a gente pensou? Só para vocês terem uma noção. A gente ouviu dezenas de advogados já, por todo Portugal e Europa, e a dor é unânime. É atendimento, gestão, relacionamento, tá? E a gente começou a fazer o quê? A gente criou literalmente do zero uma estrutura voltada para o mercado jurídico. E ela vai atender, e se a gente não tiver a feature para poder entregar isso, a gente vai lançar de acordo com cada demanda, cada necessidade. Por isso que é uma assessoria. A gente não vende um software, um SaaS. A gente vende uma assessoria jurídica. E isso é importante porque não adianta trazer o cliente, traz aquela massa de cliente, você consegue lá E não ter um processo. angariar 200 clientes e não ter como atender, como fechar, como dar um pós-atendimento, como responder para o cliente como é que está o processo, como é que está... Porque hoje, inclusive, né, a gente fez... Eu peguei os processos que tinham alguma resposta já e começamos a enviar para os clientes e dizer, olha, tá assim, tá assado, antes que o cliente peça. Isso Porque é bom. todos os dias a gente olha os processos. Todo dia a gente olha, todo dia eu acompanho, só que a resposta para o cliente, ele tem que receber essa resposta antes dele pedir, porque mostra o carinho, o cuidado com aquele cliente. E isso é importante, né? Essa antecipação, né, de resposta para o cliente. E assim, é uma oportunidade que a inteligência artificial veio para poder somar, mais uma vez eu reforço, a inteligência artificial ela não veio substituir o advogado, ela veio somar e escalar a operação, é diferente. Né? Quando você entende isso, você consegue, se você trabalha 8 horas para poder entregar X demanda, com a inteligência artificial você consegue trabalhar 3, 4 e multiplicar essa demanda, porque você consegue fazer isso porque é visível.
E é basicamente assim que funciona com a inteligência artificial, no caso da DV Max, por exemplo. Mas, por exemplo, a pessoa entrou em contato às 2 da manhã. Se ela tem uma resposta de madrugada, ela vai saber que não tá, talvez que não esteja falando com o humano. Como é que vocês fazem assim nessa? Qual é o tipo de mensagem que chega? Normalmente, para a pessoa mandar uma mensagem 2 horas da manhã é uma urgência das urgências. Ou não, porque Não. como a gente tem muito cliente fora, do Brasil, Brasil, Estados Unidos, fuso horário. aí tem o fuso horário, a pessoa está no Brasil, está 4 horas a menos, nos Estados Unidos são 7 horas a menos. Então, às vezes, ele passa a mensagem, Pronto, É na hora que ele madrugada. chegou do trabalho e aí que já é. Sim, mas é justamente isso, porque qual é o poder da assessoria? De se diferenciar. Porque a gente consegue, por exemplo, sentar com um escritório de XPTO e entender o cenário dele. Vocês atendem qual país? Brasil, Estados Unidos, fuso horário e tal. A gente consegue modelar um fluxo de atendimento específico para aquilo. Porque é diferente quem atende só Portugal, é diferente quem atende só o fuso da Europa, e é diferente quem atende o Brasil, que é 4 horas, por exemplo, os Estados Unidos, que é mais tantos. Então a gente consegue. Mas basicamente, aí ela vai fazer esse filtro e ela vai notificar o advogado. Então você tem a versão mobile do telefone, do telemóvel, e vai ter a versão desktop do computador. Então você consegue acompanhar esse fluxo. Quando ela qualificar, quando o cliente pagar lá após consulta e for tudo certinho, mandar enviar documento e tudo, e ele mandar notificação, é porque é um cliente, ele já pagou. Entendi. E aí você pode decidir, se for um sábado, você pode decidir atender ele lá, porque já é um cliente, não é um lead que você vai perder tempo e energia atendendo. Não é um curioso. Não é um curioso. E você pode tomar, é um cliente, então eu vou lá atender. Ou simplesmente decidir, porque já está pago, já tá fixado, atender ele no dia útil. Nós fizemos uma experiência com a IA, e aí eu liguei, né, pedindo, né, informações e tal, ela foi respondendo, tudo bonitinho, 1 hora em áudio, 1 hora em texto, e aí chegou no momento que eu falei assim, você é muito simpática, muito obrigado e tal. Aí eu Deu falei, em cima da IA, né? aí eu falei, vamos sair para tomar um café? Aí ela, não posso, eu sou uma inteligência artificial, ela vai e se entrega. Entendi. Entendeu? Então, eu não sei como é que é a tua, como é que funciona. Na verdade, essa questão do... Só para te dar esse ponto. Essa questão da IA dizer que é uma inteligência artificial tem que ser num caso extremo desse. Entendeu? De alguém perguntar ou fugir da lógica. Do assunto... Não é nem do assunto, é lógica. Porque você foi atendido, né? Você foi atendido por uma pessoa e chamou ela para tomar um café. Entendeu? Então é fora da lógica. Você está atendendo vai atender um advogado. Se você chamar o cara para tomar um café, você nem conhece o cara, é fora da lógica. Óbvio que ela vai chegar e vai dizer. Agora, assim, já chegou clientes perguntando se tem como fazer isso. A resposta é que sim, tem, em usar de artifícios para que ela não diga que é uma inteligência, e sim uma secretária ou qualquer coisa. Mas aí que entra a questão da ordem de ética, né, dos advogados, que é não ultrapassar isso, não infligir essas regras. Que é, de fato, se é uma inteligência artificial, ela tem que ser feita como uma comunicação com uma inteligência artificial. Mas, Rafael, me explica aí, fala pra gente, como é que foi essa virada de chave? Você vir do Brasil para cá, empreender em Portugal, e aqui você começar esse trabalho de marketing digital. Legal. Basicamente, Léo, o que aconteceu foi que eu sempre fui uma pessoa inconformada, né? E eu sempre trabalhei CLT, assim, na minha vida, né, um tempo atrás. E quando eu vim para a Europa, eu virei essa chave, né? O que mudou essa realidade? Eu comecei a andar com pessoas que tinham uma mentalidade, um mindset de crescimento, enfim, de lifestyle, de um estilo de vida melhor. E aqui, vocês percebem isso, que na Europa tem esse poder de você consegue ir na França, você consegue ir na Espanha, porque é acessível. E eu gosto disso, eu gosto de viajar, de ter esse lifestyle. E eu me senti muito preso nessa questão de trabalho de contrato. Eu trabalhei com restauração, eu sei como é que é. E aí foi onde foi a virada de chave, a questão do inconformismo. Eu fui inconformado. Então, quando eu me inconformei, eu procurei meios, estruturas, para que me impossibilitasse estar aqui hoje, trabalhando com marketing. E foi isso. Então, foi assim, muitas horas de estudos, eu trabalhava no restaurante, chegava em casa meia-noite, quase 1 hora da manhã, tomava banho, jantava porque já era tarde, e ia estudar. Então, terminava 3, 4 horas da manhã estudando, aplicando. Mas isso já em Portugal? Já em Portugal. Mas como é que foi a sua vinda do Brasil para cá? A minha vinda do Brasil para cá foi pelo simples fato da coragem, vamos dizer assim, da quebra de padrão do meu irmão mais novo. Em uma viagem de férias que eu fui do Brasil, da Paraíba para São Paulo, ele se juntou com um amigo dele e falou dessa experiência de querer vir para a Europa. E eu fiquei assim, porque para mim, até então, para mim, a Europa era uma coisa
absurda, era uma coisa muito distante. Eu nunca tinha pensado, poxa, Portugal existe, né? E aí nessa conversa eu fiquei com aquela semente foi germinando. E desde então meu irmão tomou essa atitude de vir para Portugal. Veio para Portugal há 4 anos atrás, passou os 3 meses, né? E depois voltou, teve a experiência dele. E quando meu irmão veio, que eu vi tudo aquilo que ele viveu e voltou para a terra dele, para o Brasil, eu falei, cara, é possível, é real. E aí, mais uma vez, eu sempre fui inconformado, né? Eu sempre sempre fui curioso, na verdade, eu digo que eu sempre gostei de correr risco. E eu vi uma oportunidade de correr um risco. E aí eu fui lá, preparei tudo, organizei as coisas também, acabei vindo, e aí meu irmão mais velho veio comigo também. E aí a gente fez toda essa migração para Portugal. Então ele tá aqui ainda. Na verdade, não só ele, mas eu e mais 3 irmãos. Ah, que bom. Trouxe todo mundo. É a família. Trouxe. Inclusive, quando eu fui para o Brasil agora, eu trouxe minha mãe também, ela tá aqui também com a Pô, é gente, legal. aproveitando. E é isso, né? Assim, Portugal, a gente fala, todo mundo sabe, é o primo pobre da Europa. Não é um país assim para você ganhar dinheiro a rodo. Você vive bem, você trabalhando, você tendo a vontade de trabalhar, você ganha dinheiro, Mas tem qualidade de vida. mas tem a qualidade de Isso. vida, tem a segurança e tem essa oportunidade, né, da gente conseguir trazer as pessoas para cá. E foi isso que me cativou, na verdade. Porque ficar rico, quando eu falo de riqueza, eu falo de mentalidade. E eu posso estar no Brasil, eu posso estar em Portugal, eu posso estar na Índia. Se eu tiver essa mentalidade de riqueza, eu vou criar meios para poder estar no ambiente que eu quero estar. Com certeza. Entendeu? Então não é um ambiente. Agora, claro que Portugal, a Europa, ele proporciona isso mais do que o próprio Brasil. Essa coisa agressiva de mercado concorrente, aquela coisa toda. E também ser um país de mais de 200 milhões de habitantes. E Portugal, ele acaba dando essa possibilidade, né, de você também começar um negócio, por exemplo, investir e ter esse lifestyle também. E, Rafael, me diz uma coisa, na questão de estilo de vida, na questão de qualidade de vida, o que você tem para dizer para a gente aqui? Assim, Portugal, como o Brasil, tem suas dificuldades, né? Mas a experiência que eu tive e tenho até hoje é que as experiências que eu tô aqui há pouco mais de 3 anos, eu basicamente não vivi no próprio Brasil. Tive ótimas experiências no Brasil e tudo mais, mas aqui é absurdo, assim. É como você falou, a gente consegue com pouco ter uma qualidade de vida, até um poder de compra um pouco mais acessível. Hoje todo mundo aqui, por exemplo, consegue ter um iPhone, consegue comprar um carrinho bacana, né? Coisas que a gente não consegue, infelizmente, no nosso país de origem. Então, eu acho que o poder de imigração ele tem isso. Você corre o risco, mas também você colhe o que você planta lá na frente. Também as pessoas lá acham que a gente tá nadando em dinheiro só porque comprou um telefone ou alguma coisa assim, porque não entendem que aqui sai muito mais barato, né? E a inflação é muito menor. É isso, é o poder de compra. Se você pegar o valor e converter, dá mais ou menos o mesmo tanto. Uhum. Mas o valor aqui, em divisão com o salário mínimo daqui e o salário mínimo do Brasil, essa que é a proporcionalidade. Então, parece que a gente ganha mais. Mas... por exemplo, um iPhone do ano, vamos dizer assim, tá quase 15 mil reais lá, né? 15 mil reais são quantos salários mínimos? Mais de 10. O comum é quase impossível. Mais de 10 salários mínimos. É um ano de salário mínimo. Aqui é menos de 2 salários mínimos. Aqui menos de 2. Dependendo do cargo, ou enfim, da posição da pessoa. E outra coisa, o que você pensa, né, assim, nessa questão de investimento, nessa questão empreendedorista que você tem, o que você pensa agora para o futuro próximo? Quais são os planos? Os planos. Planos eu tenho muitos planos, tem muita coisa que só tá aqui dentro da cabecinha e ainda tem muita coisa que tá acontecendo já, tá? Por baixo dos panos ali, mas... É segredo, não pode... É segredo, não, é segredo. Eu gosto de, vamos dizer assim, contar depois que acontece, né? Eu acho que é mais prazeroso, e pega muita gente de surpresa, né? Tem aquelas pessoas haters, né, que nos seguem e tudo mais, isso é normal, mas pega de surpresa. Por exemplo, esses dias eu tava no Marrocos, e eu fui pro Marrocos sem ninguém saber, literalmente, nem minha família sabia. Eu acompanhei lá, Eu tomei um susto quando eu abri. Lá em cima do camelo lá. Eu vi a Natasha mandou mensagem e eu falei, recebi um convite de uns amigos, né, e eu já tinha falado aqui pro Marrocos, pra você ver como palavras têm poder. A mentalidade é incrível. Antes de ir pro Brasil, eu sempre falei assim, antes de ir pro Brasil, eu quero viajar pelo menos uns 3 países. Óbvio que a logística, a logística, a condição não permitiu, mas eu ainda consegui ir pra Itália. Aí eu ainda pensei, e antes de ir pro Brasil, isso eu cheguei da Itália na primeira semana do mês, acho que foi em maio, e ainda até a última eu pensei em ir pro Marrocos.
Eu falei, não, vai ficar muito apertado, vou pro Brasil passar 3 meses, não, vou ficar de boa. E sem pretensão nenhuma, quando foi que a gente chegou agora do Brasil, aí recebi o convite, bora pro Marrocos? Vamos. E foi assim também, e foi, assim, foi uma das melhores viagens que eu tive. Realmente foi uma coisa sem pretensão, foi uma coisa... Dormi no deserto, andei de camelo, comi comida picante, pensa nas comidas picantes que tem ali no Marrocos. Mas é muito legal, eu recomendo demais também. Só tem que ter cuidado com as mulheres, né? Assim, mulheres que queiram ir, não devem ir sozinhas. Não sei se falaram alguma coisa sobre isso, mas dizem que é meio perigoso. Faz sentido, mas é por conta da cultura em si, né? Tem toda essa questão da logística e cultura deles que eu acho que faz sentido, sim. Se for mulher, eu até aconselho ir acompanhada. Ou numa excursão, né? Normalmente na excursão tem aqueles pacotes onde vai aquela mata toda, a galera, e funciona bem. E voltando aqui para essa questão que chama a atenção, né, que é o objetivo aqui do nosso encontro, do nosso bate-papo aqui, é essa coisa do marketing, da implementação ter o escritório de advocacia como uma empresa mesmo, para que tenha o atendimento, para que tenha o ganho, o lucro. Me conta aí mais um pouquinho que eu estou interessado nessa história de como é que a gente vai Bom, alavancar. já consegui um cliente novo já. É basicamente isso, Léo. O que acontece, né? Um pouco porque eu escolhi primeiro o nicho jurídico, né? O mercado jurídico, e o que isso tem a ver com a minha vida, né? Primeiro que foi um sonho realizado conseguir morar aqui legal em Portugal, estar aqui morando, ter essa liberdade. Eu digo assim, o advogado ele foi a ponte para que eu estivesse ou esteja vivendo o que eu quero viver hoje. Então, o que eu pensei? As coisas foram acontecendo para que eu conseguisse entrar no mercado jurídico e conseguir gerar esse resultado. E a diferença e aí tem o empregado, tem o empreendedor e tem o empresário. E aí eu volto na estaca zero, que é falando sobre a mentalidade. Quando você tem mentalidade de crescimento, de investir no teu negócio, para que ele é uma árvorezinha que você planta, ela cresce, você rega e ela vai dar frutos. Tem pessoas que só plantam a árvore e deixa lá, e tá tudo certo com isso. Mas tem pessoas que ele planta, ela dá frutos, ele colhe, planta mais, dá frutos e colhe, planta mais e multiplica. Então, o que eu pensei? Poxa, já fui ajudado, já fui abençoado por tantos advogados, o por que não também ajudar eles de alguma maneira, né? Então, eu entrei nesse mercado pensando nessa possibilidade e diferente do funcionário, minha mentalidade sempre foi de empreendedor, de empresário. E o empresário, ele pensa em o quê? Ele pensa em resolver problemas. Simples. Qual é o problema do advogado hoje? É atendimento? É gestão? É fluxo de caixa? É tempo? Entendeu? É aumento de receita? Como é que eu faço isso? Então, foi assim que gerou essa empresa nova, a ADV Max, foi assim que a Maxipad começou a crescer, né? E vem dando certo, a gente tem conseguido ajudar muitos escritórios, porque a gente literalmente construiu uma assessoria jurídica. É por isso que a gente fala, a gente não entrega tráfego pago, não entrega experiência, eu trago resultado. Muito bom. Vamos deixar aqui embaixo na legenda o Instagram da sua empresa, para que as pessoas, os contatos, para que as pessoas possam também procurar, né? Bom, obrigado. E, Rafael, você já falou da questão de ideia sua, né, de crescimento pessoal. Agora é crescimento da tua empresa, futuro da tua empresa. O que você tem para dizer para a gente aí? Boa. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. E ambicioso não é aquela ambição negativa, é a ambição de querer crescer a todo custo, mas dentro da realidade. Então, assim, um dos pontos que eu tenho em mente e sempre tive foi literalmente ganhar o mercado. Um ponto que eu bato sempre na tecla e vou trabalhar sempre é ser referência. Eu quero ser referência, eu quero ser lembrado por uma pessoa que ajudou dezenas e centenas de advogados a melhorarem sua qualidade de vida, seu escritório e tudo mais. Então, esse para mim é o meu objetivo. Eu prefiro subir degraus. Então, esse é o meu próximo degrau. Se tornar referência no mercado europeu, a nível europeu. Você falou também em relação à questão desse programa, dessa IA, que faz a interface com agenda, com falar a resposta que o cliente está esperando. Isso, você falou que não tinha na Europa. Já tem? Você já tem isso? Já, inclusive, já tem escritórios utilizando. Já está funcional, já está no mercado. Já temos, inclusive, feedbacks positivos, né? Óbvio que é uma empresa nova. E toda empresa, toda tecnologia, ela precisa entrar no mercado, apesar que ela já tem um pezinho ali já de estrutura criada. Mas é como eu falei, ela é modelada de acordo com cada necessidade. Mas ela sim já está funcionando
no mercado português. Inclusive, eu consegui já fechar uma parceria com o embaixador lá de Lisboa, um advogado que ele se tornou embaixador da nossa marca, e a gente vai, a partir dele, expandir o nosso negócio para os Estados Unidos também. Então, próximo mês a gente tem uma reunião marcada já para fazer isso. Então, para vocês terem noção da proporção que isso vai ganhar, porque não tem. Inclusive, para vocês terem noção, eu atendi um cliente, inclusive aqui de Braga, que ele falou isso. Vocês conseguem fazer isso, XPTO? Eu falei, a gente já faz. Se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar muito dinheiro. Eu disse, não, Deus abençoe que sim, e é a nossa meta. Então, a gente, é justamente o que eu falei, Léo, a gente está entrando no mercado, a gente sabe que é um mercado disputado, mas isso que a gente trouxe foi justamente o que a Europa não tem, o que Portugal não tem. É realmente para inovadora. É uma coisa bem inovadora, sim. E aquela questão de linkar, o cliente pergunta do processo dele. A gente sabe que aqui em Portugal, diferentemente do Brasil, um advogado tem acesso ao processo de outro advogado só com o número do processo ou com o nome Lá do no cliente. Brasil. No Brasil. Desde que não esteja em segredo de justiça, isso é possível. No Brasil a gente consegue fazer isso, mas aqui em Portugal, para a gente consultar um processo, é muito complicado, né? Às vezes um cliente insatisfeito com o trabalho de outro colega diz, consulta lá aquele processo. E aqui a gente não pode fazer uma coisa dessa. A gente, cada advogado tem acesso ao seu processo, até para o cliente trocar de advogado, né? Tem toda uma questão de notificação, burocracia, isso é bem protegido pela ordem. E aí, o que eu queria saber, como é que é feita essa consulta desse processo para entrar nesse sistema? Ok. Lá no Brasil, na verdade, nós conseguimos integrar qualquer API. API, para quem não entende, é um código, né, que é gerado de uma plataforma para outra. Por exemplo, o Astrea, que é muito utilizado entre vocês para fazer essas questões. Então, a gente consegue, por exemplo, vincular o API da Astrea no ADV Max. E a gente consegue puxar isso de forma automática, sem problema algum. Fazer a implementação e automaticamente a nossa inteligência já tem acesso aos dados, banco de dados todo pela Astrea. Aqui a gente consegue também fazer isso manualmente. Então, tem essa questão de Portugal ter essas restrições de liberação de dados, mas também é possível fazer manualmente. Você pode, por exemplo, pedir para a Astrea, para a Justify ou outros software que disponibilizam disso, fazer a busca do documento, né? Eles disponibilizam isso via planilha, ou documentos, etc. E a gente consegue pegar aqueles documentos, subir na nossa plataforma e já ter também essa inteligência de forma tranquila, sem problema algum. Mas então, Rafael, a gente já falou muito sobre inteligência artificial, mas eu sei que você também trabalha com outras coisas. E assim, o advogado também precisa. A inteligência artificial seria quando já chegou o cliente, né? Mas antes desse cliente chegar, precisa ter o tráfego pago, que é onde vai pegar esse cliente e esse cliente vai cair ali no WhatsApp, vamos dizer assim. Como é que você trabalha com isso? Como é que funciona? Isso mesmo. Na verdade, o tráfego pago é uma das entregáveis do conceito marketing, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, não necessariamente é só na parte de atendimento, tá? A gente tem inteligência artificial hoje, por exemplo, nos anúncios online. A gente também tem inteligência artificial para construir site. A gente tem inteligência artificial para construir design, posts. Então, a inteligência artificial, ela é agressiva em tudo. Eu acho que todo mundo que está usando... Todo mundo que tem um iPhone hoje, ou até um Samsung do ano, alguma coisa do tipo, ele já está vindo com várias inteligências artificiais. Por isso que é importante a gente se atualizar enquanto isso. Mas, respondendo a sua pergunta, a nossa agência, o nosso negócio é um negócio de performance. Quando a gente fala de performance, é realmente fazer crescer o negócio. Então, se a Natasha ela precisa de performance na parte de clientes, de angariação ali, ou gestão de clientes, a gente consegue trazer isso também através da ferramenta Tráfego Pago. E aí é todo um protocolo, um procedimento a ser feito, porque o mercado jurídico ele tem umas diretrizes a ser seguida. Por isso que tem umas limitações e não é todo mundo que entende e consegue fazer. Pelo contrário, pode até dar problema para o advogado se ele contratar de repente uma pessoa que não entenda do negócio ou do mercado jurídico. E isso acontece muito, já aconteceu várias vezes de profissionais me procurarem porque me socorre aqui, eu estou com um problema, porque fulano fez um conteúdo que infligiu a regra do Estatuto da Ordem. E aí acabou ali, né, custando mais caro para o cliente em pagar uma pessoa que não é especialista ou um profissional na área, porque, enfim, né, acabou ali quebrando a regra. Isso acontece muito com a gente, né? As pessoas que dizem que fazem, que acontecem, quando dá problema, aí o cliente já pagou errado, foi prejudicado, e quando vem para o advogado, já vem... Olha, eu já paguei errado, levei. Por isso que aí eu uso o mesmo artifício que vocês usam,
que é se planejem bem, procurem um profissional especializado, porque para imigrar é o mesmo processo, para vocês também crescer com sustentabilidade é a mesma coisa. Vocês precisam ter um profissional que entenda do teu negócio, que entenda do mercado jurídico. Então, Natasha, a gente trabalha com a performance. Então, o que é a performance? É eu entrar no seu escritório, entender o seu cenário atual, entender onde você está e onde você quer chegar. E eu entender dentro disso o que você precisa para ter o sucesso. Se você precisa de por exemplo, de um entregável, de um site bom, um site bem posicionado, um site que esteja transparente com o Estatuto da Ordem, por exemplo, com as diretrizes, eu preciso gerar aquilo ali, deixar ele performar da melhor forma possível. Se o seu conteúdo não está alinhado, eu preciso que esse conteúdo esteja alinhado. Você percebe? Então, é uma performance. Então, a gente cria todo esse funil, a gente chama de funil, né, de marketing, a gente estrutura todas essas etapas e aí faz com que o seu escritório performe da forma mais positiva num âmbito digital. Eu me lembrei de uma coisa, a gente estava falando antes sobre inteligência artificial, sobre o atendimento. Essa IA, ela faz também atendimento em outro idioma, porque aqui na Europa a gente também tem clientes de outros países. Boa pergunta. A gente consegue traduzir e atender em qualquer idioma que você imaginar. Se chegar aqui um mandarim... Um mandarim, se ele falar em japonês, em inglês, em francês... Ela escreve e... Ela manda tudo. Se o cliente falar hello, ele já vai atender em inglês. Entendeu? Se ele mandar how are you, ele já vai começar a responder naquele idioma. Se ele falar em espanhol, ele já vai começar a entender naquele idioma. Justamente, a nossa solução é solucionar os problemas. Foi até engraçado, Natasha, você falar isso, porque a gente recebeu um feedback de um cliente nosso que já usa, e ele, caramba, isso vai me ajudar muito, porque meu inglês é horrível. Tem que ficar indo pro tradutor. Agora imagina você, Natasha, você, Léo, ou quem está assistindo aqui, que é advogado, consegue atender, né, diversas pessoas, você consegue ajudar diversas pessoas, e vem, de repente, um americano querendo se regularizar em Portugal. E você não consegue. E americano, diga-se de passagem, é um cliente super, hiper, mega qualificado. Que ele vem querendo e exigente, e ele tem dinheiro para pagar porque ele quer. Imagina você perder essa oportunidade por não falar inglês. Agora imagine você ter aí onde entra a inteligência artificial. Você tem uma inteligência que te ajuda nesse pormenor. Cara, isso daqui já vai virar o jogo, porque você atendeu o cara, você solucionou o problema do cara e tá tudo feito com isso. E isso, a gente fala de inglês, mas de qualquer idioma. Agora, Rafael, a gente está falando muito aqui da tua ferramenta, da tua empresa, né, a tua expertise para advogado. Você só trabalha com advogado ou também abre nicho aí para outras empresas, para outros... Isso. Hoje a gente está trabalhando exclusivamente com o mercado jurídico, tá? A gente ainda atende solicitadores e advogados no geral, porque a gente realmente quer se tornar referência nesse mercado e realmente eu entendo que quanto mais a gente investe tempo em outros segmentos, mais a gente vai ter, vamos dizer assim, investimento de energia e tempo. Então, não vai focar, e não é uma coisa focada. Então, eu prefiro me tornar especialista no que eu sou bom, no que eu gero resultado, do que atender. Por acaso, eu comecei o mercado, né, atendendo outros nichos, né, e aí, inclusive, até não tive tanto êxito quanto a gente está tendo no mercado jurídico. E aí, sim, a gente trabalha hoje especificamente com o jurídico. Então o foco mesmo é escritórios de advocacia, advogados e solicitadores. Solicitadores também. Os colegas que estão aqui assistindo, ó, né? Você também trabalha para quem, advogado que está no Brasil, em qualquer parte do mundo. Se você é advogado e estiver em qualquer lugar do planeta, a gente atende você. Isso é bom. E, Rafael, você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo aqui? Pessoal aí que é advogado, que tem interesse no teu trabalho? A mensagem que eu quero deixar, né, na verdade, é um lembrete de atenção. O advogado que não investe em posicionamento e que não tem uma estratégia e que não usa ainda do artifício da inteligência artificial, infelizmente ele vai ficar para trás porque o mercado está muito agressivo e a gente sente isso na prática. Então, realmente, tenta procurar, tenta se atualizar, sair desse modo arcaico e realmente colocar o negócio para crescer, porque vai ter muito mais sucesso. Muito bem, vocês estão ouvindo, né? Então, conversa com ele, chama aí no direct. Chama a gente lá no Instagram, pode falar no WhatsApp, que a gente atende sim. E a gente já está encaminhando aqui para o final, né? Primeiro, a gente quer te dar uma lembrancinha. Olha aí. Aqui é uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Olha, coisa boa. Obrigado. Que legal. Vê aí, Posso abrir aqui? Pode abrir. Deve. Vamos aqui então. Já vai ficar lá de lembrança com o meu escritório.
Olha, já tem uma coisinha aqui. O que é isso? Como é que abre aqui desse lado? Olha aí. Uma caneta especial com a marca registrada, viu? Boa. Vou usar aqui nas minhas demandas. A gente vai assinar os seus contratos. Já para lembrar dos contratos, assinar os contratos. E aqui a gente tem. Opa, olha essa produção. Meu amigo. Gente do céu. Que top. Obrigado. Parabéns, vocês. Isso aí é para você comemorar na sua empresa. Boa, vou comemorar demais, sim. Celebrar. E vou ficar com a lembrancinha aqui do HC Podcast. Já para fazer também a propaganda para o pessoal. Rafael, seja Top demais. sempre muito bem-vindo aqui. A gente adorou aqui a conversa, adorou o bate-papo. É muito esclarecedor essa situação toda, né, do Muito marketing. importante. É O importante. momento da inteligência artificial também. Que o advogado certeza. só pensa em trabalhar, cumprir prazos e tudo, mas a gente tem que lembrar também dessa questão da tecnologia. E isso traz a qualidade de vida para o advogado também, porque a inteligência trabalha para ele tem um pouquinho E de ele tempo. descansa. A gente fala muito que. A gente tem um ditadozinho no Brasil que a gente fala que é o costume é o que mata. E quando a gente está acostumado a um processo e não está com a mente aberta para poder ter novas possibilidades, a gente acaba realmente, como eu falei aqui, ficando para trás. Porque enquanto você não está investindo na tua estrutura, o colega às vezes do lado está investindo e está tendo mais, alcançando mais, pegando aquela fatia do bolo maior que você poderia estar também naquele momento. E é basicamente isso, questão de mentalidade. Mas muito obrigada por ter comparecido aqui. Eu sei que você também é muito ocupado. Muito obrigada. Gostamos muito, foi muito interessante, não é? Muito mesmo. Obrigado aí pela presença. E esse foi mais um episódio do nosso HC Podcast. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, acessar lá o sininho e passar isso para todo mundo. Passem esse vídeo adiante, muitos advogados, Vamos lá, colegas vão querer. o máximo de pessoas possíveis. Obrigado aí pela paciência, obrigado aí pela audiência e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.